Fala galera, vamos falar aí hoje sobre sociedade de economia mista. Nós estamos na semana 4, dia 4, na parte 1, ok? A gente vai falar então, como eu já falei, sociedade de economia mista. Nós vamos trazer o conceito lá do Decreto-Lei 267, que no artigo 5º ele vai conceituar as sociedades de economia mista como entidades. Então, pensou em entidades, quando tiver esse termo na tua prova, lembre que ele está falando de que? Administração indireta. Lembre que ele está falando de pessoas jurídicas, certo? Personalidade ou seja, que contenha uma personalidade jurídica, ou seja, isto não se confunde com órgãos, diferente então de órgãos, certo? Então, dotada de personalidade jurídica de direito privado, certo? Então, sociedade de economia mista, regra, direito, são submetidas ao direito privado, predominantemente, ok? Por que é predominantemente? Porque alguma regra do direito público vai ter. Vou dar um exemplo: concurso público, contratações públicas, ok? Então ela é criada por lei para a exploração da atividade econômica. Aqui tem um problema nessa lei, que ele está falando assim que ela é criada por lei, certo? Quando que na doutrina fala que ela é o que? Autorizada por lei, ok? Então tome cuidado com isso. Difícil o examinador colocar uma questão dessa daqui, porque ela é muito problemática, certo? Mas se ele colocar lá segundo o decreto-lei, aí sim vai estar correto. Olha só: criados por lei para exploração da atividade econômica sob forma de regime do que? Sob a forma de sociedade anônima. O que significa sociedade anônima? Que eu não conheço. Os sócios são anônimos? Sim, vai ter lá as ações, lembram? Então lá nas ações, se quer comprar uma ação, por exemplo, lá do Banco do Brasil, entra na bolsa, vai lá e compra. Tem dois tipos de ações: ações ordinárias e ações preferenciais, certo? Mas para participar, para ser considerada a sociedade de economia mista da administração indireta, vai ter uma condição: o que? As ações com direito a voto. Quais as ações que têm direito a votos? As ações ordinárias, certo? As ações ordinárias têm direito a voto e as preferenciais têm direito à preferência da distribuição dos lucros. Pertencem então em sua maioria à União, certo? Então a maioria das ações devem pertencer à União ou a uma entidade de administração indireta que seja de quem? Da União, certo? Então pode ocorrer essa situação. Lembrando que a maioria das ações pertencem à União não significa 50% mais uma ação, certo? Aí tem uma polêmica na doutrina com relação a isso, que é o que?
a maioria pode ser da União sem que ela tenha o que? 50. Não entendi. Então veja o seguinte. Vamos supor que são 100 número de ações. Certo? Alguns pensam da seguinte maneira. Vamos supor, eu estou dividindo as ações aqui em 3 partes. Certo? Então eu posso ter aqui 30, 60 e 100. A quem pertence a maioria das ações? A essa situação aqui, 3. No caso, se fosse a União. Não é isto que a doutrina predominantemente entende. Ela entende que a maioria vai ser o que? Quantas ações que nós temos? Se tivermos 100 ações, 51 das ações elas devem pertencer a, no caso aí, da União, ok? Então essa daqui é corrente majoritária. Sociedades de economia mistas, olha só. As sociedades de economia mistas, o STF entende que eles podem ocorrer ser prestadores de serviços públicos também, certo? Então, distinção entre empresas estatais, prestadores de serviço público, e as estatais que desenvolvem atividades econômicas em sentido estrito. Então, as sociedades de economia mistas e as empresas públicas que explorem atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao que? Ao disposto lá do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que traz aí o regime jurídico próprio das empresas privadas, certo? E não se aplica isto às empresas públicas e sociedades de economia mistas e empresas estatais que prestem serviços públicos. O que o artigo 173, parágrafo 1º fala? Ele fala que a lei estabelecerá. Então vai ter uma lei, ela estabelecerá um estatuto jurídico das empresas públicas, sociedade de economia mista, que é o que a gente está vendo agora, e as suas subsidiárias, que explorem atividade econômica, certo? De produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, vai dispor sobre o que? A sujeição do regime jurídico próprio de empresas privadas. O que ele me disse tudo isso aqui? O que significa isso? Significa que o que? A regra que tem a sociedade de economia mista e que quando ela está explorando atividade econômica, ela vai ter o que? Um regramento jurídico próprio das empresas privadas. Por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo assim, se tiver, por exemplo, o Banco do Brasil, ele explora atividade econômica, e o Banco Bradesco também explora atividade econômica. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, ele pertence à administração indireta do governo federal. O Bradesco é o que? Uma SA, certo? Privada. Então, se eu não tiver um regime jurídico, se eu não tivesse um regime jurídico próprio de empresas privadas,
eu poderia trazer o que? Uma distorção de mercado, certo? Porque ia trazer uma concorrência desleal. Não posso ter concorrência desleal, certo? Então, se eu estou explorando a atividade econômica, tenho que estar de pé de igualdade com o particular, tá? Então, quando for falar sobre sociedade de economia mista ou empresas públicas que explorem atividade econômica, obrigatoriamente eles vão estar submetidos sobre o regime jurídico próprio das empresas privadas, para que não ocorra essa distorção no mercado, ok? Agora, por outro lado, quando eles estiverem explorando não a atividade econômica, mas sim serviço público e for monopólio, aí vai ter o que? Imunidade tributária, ok? Então, continuando, instituições, então, tanto as sociedades de economia mistas quanto as empresas públicas dependem de prévia autorização em lei específica. Prévia, veja, novamente eu vou chamar a atenção para vocês. Prévia autorização, autorização é diferente de criação. Lembra? Só que lá no decreto-lei ele fala outra coisa. Então cuida com isso. Como a lei é autorizativa de criação, serão necessários atos posteriores que tais entidades possam ser consideradas efetivamente criadas. Então, pergunta de prova. Para a criação de uma sociedade de economia mista, basta a autorização em lei específica? Não. Então vai ter atos posteriores aí. Esses atos posteriores são o que? Para possibilitar o funcionamento das sociedades de economia mista, as empresas públicas, elas não são objeto do nosso estudo, porque pertence lá ao ramo do direito civil, ok? Então basta saber que vou criar, eu preciso de uma prévia autorização, mais atos posteriores, certo? Não vou colocar aquilo lá, senão vai confundir vocês, tá? Empresas jurídicas, então, elas são empresas jurídicas de direito privado. Quando o quê? Quando prestam, quando elas estão explorando atividades econômicas, ok? Com derrogações parciais do direito público. Por que derrogações parciais? Eu coloquei aqui exemplo que seleção dos seus empregados por meio de concursos públicos e licitações aí que devem observar os princípios constitucionais de licitação. Então, tais deveres de licitar e de realizar concursos, seleção de pessoal são derivados de quê? De normas públicas. Então, por essa razão que os doutrinadores afirmam que tais entidades há um hibridismo conforme nós já vimos na outra aula, ok? Então aqui faz toda a diferença. Então a atividade que é exercida pelas entidades, ok? Então se ela, novamente, se estiver explorando atividade econômica, direito privado. Então tá aqui. Por outro lado, quando o prestador de serviços públicos, predominância será do direito público, perfeito? Destaca-se então que a exploração da atividade econômica pelo Estado por intermédio de suas entidades da administração indireta, de acordo com a Constituição Federal, deve ser feita por quem? Sociedade de economia mista, empresa pública ou subsidiárias dessa. O que ele está me dizendo aqui? Que eu Estado, não posso explorar atividade econômica com órgãos públicos, eu não posso com fundação, vou colocar aqui, fundação pública, não, autarquias,
e órgãos públicos? Não. Só posso com sociedade de economia mista, empresas públicas e suas subsidiárias, certo? Então, para essas aqui, a exploração da atividade econômica pode ocorrer. Ainda sobre o tema, vai falar lá sobre as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Como nós já falamos, porque ia ter o que? Uma distorção no mercado. Não posso colocar, vamos supor aqui, Caixa Econômica Federal, quem mais? E o Banco do Brasil, e aqui eu coloco o Bradesco, certo? Então, se esse daqui pode gozar privilégio fiscal? Pode. Qual é a condição? Que seja extensivo a todos os demais, para não gerar essas distorções no mercado, ok? Então, não poderão gozar de privilégios fiscais que não são extensivos aí aos demais. Então, essa vedação alcança somente empresas públicas, sociedade de economia mista, exploradores de atividades econômicas. E não quem? Prestador de serviço público, certo? Porque prestador de serviço público ele não está concorrendo com a iniciativa privada, certo? Então, nesse caso, eles podem gozar de privilégios fiscais quando, pois não competem, então aí não vão competir com empresas privadas. Em outras palavras, então, o Estado explora atividades econômicas, submete às regras gerais de mercado. Perfeito? Então, não há imunidade tributária recíproca condicionada para empresas estatais interventoras no domínio econômico, certo? Então, essa imunidade daqui de impostos sobre a renda, sobre os seus bens e serviços, não pode, porque está atuando no mercado. O STF vem falando que o quê? Que imunidade recíproca de impostos alcança quem? Empresas públicas, sociedades de economia mistas. Qual é a condição? Quando eles são prestadoras de serviços públicos. E ele fala ainda assim de natureza monopolística. O que significa isso, meu povo? Prestador de serviço público de natureza monopolística significa o seguinte, que só o Estado presta aquele serviço público. Natureza monopolística significa só um fornecedor e vários compradores, certo? Então, um para muitos. Então, muitos compradores e apenas um. Aqui são muitos. E aqui apenas uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Então aqui está vendo que como é uma natureza monopolística, só uma existe no mercado, então não estou concorrendo com o mercado, então em regra eu posso trazer a imunidade recíproca, ok? Concurso público gosta de cobrar muito sobre quem? Correios. Então é uma prestadora de serviço público, que é os serviços postais, os quais na visão do STF são exclusivos do Estado. Então não há, portanto, paralelo no setor privado, então não há concorrência entre as empresas de correios e outros do setor. Por isso, então, que o STF considerou que o quê? Que os bens
Correios são o que? Impenhoráveis. E autorizou também o que? O pagamento por meio de precatórios. Ele estendeu o que é o precatório mesmo, o pagamento que o Estado faz lá, entra numa fila de espera e quando tiver dinheiro vai pagar, certo? Ele estendeu a imunidade tributária de impostos. Quais os impostos? Relacionados a quem? Vamos pôr aqui em cima. Impostos sobre a renda, sobre os seus bens e sobre os seus serviços. Lembrando, por exemplo, quando ele está comprando uma licitação, não há que se falar em bens dele, não há que se falar de serviços deles, então vai pagar todos os impostos normais aí, ok? Então a decisão do STF é aceitável, segundo Carvalho Filho, pois os serviços públicos monopolizados não causará prejuízos ao mercado. Então conclui-se que quando tiver uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista que explore serviço público, mas que não seja um serviço de monopólio, você vai ter que ver o comando da questão se tem alguma concorrência, certo? Se tiver, você não pode então, em tese, trazer esses benefícios. A lei de falência, que é a lei 11.101, ela trata de recuperação judicial. Olha que interessante, ela afirma que as sociedades de economia mistas, aqui faltou as sociedades, tá? E as empresas públicas não se submetem ao seu texto e consequentemente não podem ir à falência. Então o Banco do Brasil não pode falir? Não. Caixa Econômica pode falir? Também não. Ok? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Um abraço.